Olá, eu sou o Tenente Coronel Peterson, está no ar mais uma edição do programa Pensando em Segurança. Nossa finalidade é trazer informações e reflexões acadêmicas sobre a prevenção do crime, da desordem e da violência, sua complexidade e curiosidades, apresentar as ações de instituições e projetos educativos e suas experiências com reflexos na segurança pública, bem como outros assuntos que possam contribuir na construção do conhecimento acerca da proteção da vida. Transtorno do espectro autista e situações relacionadas à segurança pública. Quais os desafios para as famílias e para a polícia quando pessoas com esse transtorno são envolvidas em ocorrências policiais? Bom, para falar desse assunto está aqui comigo Daniela Resch, que é neuropsicopedagoga, especialista e grande conhecedora desse assunto. Bom, Daniela, meu muito obrigado desde já. Agradecer a sua disponibilidade de estar aqui no programa, falar de um tema tão atual e tão importante, que é a questão do transtorno do espectro autista e, no caso, as suas relações com a segurança pública. Meu muito obrigado. Imagina, uma boa tarde. É um prazer estar aqui falando sobre um assunto tão importante, né, que traz muitos reflexos e muitas abordagens em todos os sentidos, né, que a gente vê hoje que as pessoas buscam por mais informações, então isso é muito importante em todas as áreas do setor público, enfim, na nossa sociedade em geral. Com certeza. Bom, como o tema, né, diz respeito ao autismo, né, o transtorno do espectro autista, né, de forma mais técnica, pode explicar para as pessoas que nos assistem o que seria esse transtorno? O autismo, ou o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a pessoa ela já nasce com esse transtorno e, conforme vai passando o tempo, os sinais, né, os sintomas vão sendo mais evidentes. Claro que tem pessoas que manifestam de formas diferentes, né? Claro. Até porque é um espectro. Então, às vezes, a pessoa demora um pouquinho mais para apresentar os sintomas, mas, em média, na infância já começam os primeiros sinais que a pessoa tem o autismo. Então, hoje a ciência, né, ela se posiciona dessa forma, que a pessoa já nasce com o autismo. Isso. Não existe uma forma que a pessoa venha adquirir esse transtorno no decorrer da vida. Isso mesmo. O que acontece é que muitas vezes a criança, o adolescente, ele se desenvolve bem no meio, né, em que ele vive, ou então ele recebe muitos estímulos, recebe estimulação, e aí acaba que mascarando alguns sintomas. Porém, a pessoa que é autista, ela já nasce autista. Ela não adquire com o tempo. O que pode ocorrer é uma mudança de comportamento devido a algumas estimulações. Sim, perfeito. Bom, então a causa, nós poderíamos afirmar que é uma causa genética, exclusivamente? Isso mesmo. A causa, 95% dos estudos cientistas abordam que é, de fato, de causas genéticas. E existe alguma predisposição, Daniela, orgânica, né, para a pessoa venha a ter filhos, né, com um transtorno do espectro autista? Sim, grandemente. Geralmente, quando tem um caso na família, é bom dar uma investigada para ver se tem mais pessoas com esses sintomas, né? Principalmente sinais de dificuldade na interação social e na comunicação. São os principais... São os principais sintomas, as áreas mais a ser afetadas. observados, Isso. Né? Então, muitas vezes demora, né, a família observar ou talvez alguns comportamentos sejam mais adiados por ele mesmo, né, e acaba a pessoa percebendo isso de uma forma mais adiante, né, da idade dela, né? Isso no mesmo. avançar da infância, Isso. da adolescência. Isso mesmo. O que acontece é como, né, a gente comentou ali agora há pouco, o espectro, ele dança, né, dentro do espectro, a criança ou adolescente, ou até mesmo adulto, ele pode se manifestar de maneiras diferentes, todos esses sintomas. Isso vai de acordo com o meio que ele vive, se ele já tem estimulação desde cedo, se foi feito o diagnóstico, toma medicação, efeitos colaterais da medicação, então isso tudo envolve uma série de questões, então é muito particular de cada pessoa mesmo. Sim, perfeito. Bom, e as dificuldades, né, os desafios hoje para educar uma criança que tenha esse transtorno? São barreiras e que toda família típica passa, né? Geralmente a questão da acessibilidade, adaptações, principalmente se essa criança está em ambiente escolar. Então, a falta, às vezes, de capacitação profissional acaba ocasionando, assim, alguns comportamentos errôneos com essa criança ou com esse adolescente. A gente precisa conhecer muito com quem que a gente está trabalhando, com quem que a gente está lidando para poder fazer de uma forma mais assertiva e ele ter uma boa comunicação com a gente.
Então, isso é uma questão que é muito importante. Maiores desafios é a acessibilidade, a sociedade em geral conhecer, né, e ter um pouco mais de empatia, claro. Em alguns casos também, que a gente vê muito, assim, em supermercado, farmácia, nas filas. Sim. Então, assim, às vezes a criança, o adolescente não aparenta ter o espectro, né, o transtorno, mas ali dentro daquele cérebro tem maneiras diferentes de se comunicar. Então, isso a família tem que estar sempre reforçando, né? Isso é um pouco complicado, às vezes. E a aceitação da família no diagnóstico? Acho também bem importante, né? Isso é um ponto-chave, porque a aceitação, quando a família está disposta a fazer esse tratamento, né? Muitas vezes até mesmo não aceitou muito de início, mas vamos para a próxima etapa. Qual será a próxima etapa? Fazer tratamento com medicação, com terapias, né? Vou estudar o assunto. E muitas vezes isso acaba atrasando um pouco esse desenvolvimento dessa pessoa por conta da negação, né, de achar que às vezes não é nada, que está errado, o diagnóstico errado, mas muitas vezes isso acaba atrasando um pouco esse processo de desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, até mesmo desse adulto que está recém-diagnosticado. Então, aceitar, né, na verdade, o diagnóstico é um grande benefício, né, para o filho, para o familiar. Todos pode só estar sendo beneficiado, né, com um tratamento mais adequado, uma forma mais adequada, né, de viver, de estar posicionado, né, na sociedade. Gera, né, ao que parece, muito mais qualidade de vida para ele. Isso mesmo, só tem a ganhar. Né? Bom, e também, dentro dessa aceitação da família e da preparação de profissionais, é muito importante para se evitar, inclusive, o bullying. Exatamente. Né? Não só na sociedade, como também na escola, né? Nas instituições escolares. Eu acho que as famílias têm que estar preparadas para a sociedade, né? E para o mundo lá fora também. Nem sempre vai ser tão acessível, tão fácil, né? Nem para a família e nem para essa pessoa, né? Nem para o autista. Eu acho que uma boa base familiar, construída em ética, em posicionamento, em cuidado da saúde mental, principalmente, para te aprender a lidar com crises, para lidar com o diferente, isso acaba tendo um pouco mais de segurança e assertividade nessas situações em que se precisa, né? Ter um pouco mais de equilíbrio. É um pouco difícil, às vezes a gente sabe. Eu sou tia de autista, então eu sei quais são as maiores dificuldades. Mas isso depende muito de cada pessoa também. Mas é muito importante esse apoio, principalmente da família, também receber esse suporte. Porque a família precisa estar bem para poder passar a segurança para a pessoa autista. Então, isso é muito importante. Perfeito. Bom, nós vamos continuar no próximo bloco. O programa Pensando em Segurança vai para um breve intervalo. Nós voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Pensando em Segurança. O tema de hoje, autismo e seus reflexos na segurança pública. Estou conversando com a neuropsicopedagoga Daniela Resch. Bom, Daniela, dando continuidade ao nosso tema de hoje, né, sobre o autismo, importantíssimo. Pode falar para a gente a respeito de legislação? O que nós temos hoje, o que nós temos de referências, né, inclusive de outros países que possam estar servindo de modelo, né, para a gente estar avançando em algum posicionamento nesse tema? Sim, hoje nós temos leis que asseguram, né, atendimento aos autistas, atendimento educacional especializado, com adaptações, com professores de apoio, assistentes de terapias, né? E também temos a questão das vagas especiais, dos descontos também nas contas de luz, que é importante as famílias fazer cadastro e tudo mais. Mas é importante buscar, né? Buscar acesso à medicação, ao tratamento, aos planos de saúde. Então, assim, são questões assim, bem pertinentes que ainda, às vezes, dá alguns entraves, mas eles têm os direitos. Aqui no nosso país, o melhor, foi feita uma pesquisa, e o melhor lugar para se viver para os autistas, a cidade mais inclusiva é a região da Ilha do Mel, no Paraná. E, de acordo com alguns países também, na Finlândia e na Dinamarca, são os melhores países, os mais desenvolvidos em termos de pesquisa e evolução na área do autismo. Que despertaram mais para essa área, né,
Isso estudo, mesmo. pesquisa e acolhimento Isso. também nessas pessoas, né? Isso. E aqui no Brasil, a melhor região hoje, de acordo com os pesquisadores, é no Paraná, ali próximo da região da Ilha do Mel. Diz que lá a pesquisa conta que é muito inclusivo. Sim, ok. Bom, esse transtorno, né, em adultos, quando diagnosticado apenas em adultos, né, Daniela, o que fazer, né, quais tratamentos, né, quais caminhos as pessoas, os familiares, no caso, devem seguir? Esse é um tema muito importante, porque o autismo na vida adulta ele pode ser confundido com depressão, bipolaridade, ansiedade. Então, a gente vê muitas pessoas tendo esse diagnóstico, mas na verdade é autismo, né? E é muito comum também, às vezes, acontecer do próprio pai ou mãe de um autista apresentar os mesmos comportamentos. Então, muitas vezes, até mesmo um dos pais está dentro do espectro. Sim. Isso é importante também, essa aceitação e buscar um diagnóstico correto, uma avaliação bem assertiva, porque pode melhorar muito na comunicação e na interação social dessa pessoa, né? Sim. Em linhas gerais, quais seriam os sintomas, né, apresentados por uma pessoa, muitas vezes, como você colocou aqui, que é confundida, né, com outros sintomas, como depressão, bipolaridade, mas quais os sintomas que são característicos, né, do autismo em adultos? Em adultos, geralmente, é falta de interação social, ele busca ser um pouco mais isolado, ou então, quando ele se comunica de uma forma assim, se ele tem um assunto em específico, ele gosta de falar mais sobre esse assunto, que é o hiperfoco. Então, outros assuntos geralmente não trazem muito Não interesse. são atrativos. Isso. E tem um pouco também de hipersensibilidade sensorial, né? Sentir muita dor de cabeça quando tem muito estímulo, luzes, som alto, muitas pessoas. Então, ele também já se afasta, não gosta muito, sente aquela sobrecarga sensorial. E dificuldades também em algumas funções executivas, né? De fazer, às vezes, passar numa prova de autoescola, né? Passar mesmo no ensino médio, terminar o ensino médio, estudar para a faculdade. Muitas vezes tem que ser com fone de ouvido, sem distração. Então, assim, são sinais, assim, bem pertinentes na vida adulta. Porém, cada um, né, apresenta de uma forma. Sim, seria necessário um diagnóstico, né? Isso. Específico para se ter algo mais concreto. Isso né? mesmo. E trazendo agora especificamente, né, Daniela, para a área da segurança pública, né? Nós sabemos que a Polícia Militar de Santa Catarina, ela também já despertou para isso, né? E você tem uma fala, uma palestra muito interessante, fazendo essa relação, né, da importância do tema autismo na segurança pública. O que nós podemos falar quando nós trazemos a segurança pública para esse universo? Esse assunto é muito importante, eu até gostei muito de ter participado, né, do encontro da Rádio Patrulha com o batalhão da polícia e ter conversado com tantos policiais assim de perto, de uma forma assim, para passar esse tipo de informação, isso é muito importante. Geralmente, o que acontece? Alguns profissionais ainda têm dificuldade na abordagem ou orientação para famílias autistas quando tem algum tipo de problema ou quando tem algum tipo de ocorrência, né? E a comunicação com essa pessoa, criança, sendo adolescente, adulto, ela é muito... a gente tem que conhecer um pouco, então tem que agir rápido, né? Sempre ver se essa pessoa tem cordão de identificação, que é o crachazinho de identificação do autista, ou com cordão de girassol, que é o cordão, né, oficial das deficiências ocultas também, que às vezes a pessoa pode ter autismo e pode ter um outro tipo de transtorno também, como deficiência intelectual, TDAH, entre outras coisas, né? E essa parte da comunicação, de saber se comunicar com o autista, ela pode salvar, né, a vida de uma pessoa e até salvar a ocorrência. Sim. Então, assim, não usar muitos estímulos, né, isso ajuda muito, não falar muito alto, e aí tentar entender, tentar se aproximar de uma forma que ele se sinta seguro. Né? Isso mesmo, criar um vínculo. De certa forma, um vínculo criar com ele. Isso. Ela precisa se sentir segura, ela precisa saber o que está acontecendo. Então, geralmente, muitas luzes, muito estímulo, assim, acaba atrapalhando e o cérebro não organiza todas essas informações. Então, pode desencadear uma outra crise e aí, né, tentar segurar, às vezes, não é o melhor, mas, assim... São situações muito individuais de cada pessoa, né? Conversar com a família, ver se pode tocar, ver se pode conversar, ver o que ele gosta, olhar ao redor para ver se tem algum assunto que ele goste, de repente o personagem de um filme, chamar sempre pelo nome, isso é muito importante, né? Chamar a pessoa pelo nome, ele se torna um pouco mais familiar, opa, ele me conhece. Exato. Isso são alguns detalhes que podem fazer a diferença. O importante, né, o policial estar capacitado, habilitado para atender uma ocorrência, uma situação,
que porventura ele já possa diagnosticar. Exatamente. Que se trata de uma pessoa especial, né, que muitas vezes, se ele não perceber isso, ele pode estar usando técnicas que se usa no cotidiano, que são inadequadas para usar com a pessoa, né, que ela deve receber um tratamento diferenciado, especial. Exatamente. E quando você fala de luzes, de som, nós temos as viaturas policiais, né, que tem o equipamento sonoro, né, sirenes, e também os giroflex, que também podem atrapalhar se o policial não tiver esse conhecimento. Pode dar um fim totalmente desastroso para a ocorrência, né, se ele não tiver minimamente o conhecimento, né, de como agir numa ocorrência em que ele se depara com uma pessoa envolvida que possui, né, o transtorno do espectro autista. Exatamente. E todo detalhe que a gente for fazer para melhorar a comunicação com essa pessoa muda para melhor, muda para muito melhor. Teve um caso em Blumenau que a criança, os vizinhos tiveram que chamar a PM porque a criança era diabética e queria comer um chocolate e a mãe não deixou. Então ele entrou em crise, assim, estava se machucando a mãe, quebrando os itens em casa. E aí foi acionada a polícia. E aí chegou lá, os policiais tentaram de uma forma mais tradicional e aí não deu certo, até, né, não foi como esperado. E aí um deles teve a ideia de então levar ele até a viatura e convidar para dar uma volta na quadra de carro. E aí foi o que resolveu, porque ele tirou o foco do chocolate, foi a criatividade, ele tirou o foco do chocolate e da crise, ele achou legal, eles deixaram ele falar no rádio e tudo mais. Claro que às vezes não dá tempo de fazer isso, mas se puder, pode fazer. Acho que a sensibilidade falou muito alto ali, né? É o olhar mesmo, é o olhar para a pessoa, aquela parar e analisar o que eu posso fazer para melhorar essa situação. Eu sei que a polícia trabalha muito no operacional, porém, se tratando no autismo, tem que ter esse olhar mais criterioso e mais sensível para dentro da pessoa. Pode se deparar a qualquer momento. Né? Isso mesmo. Pessoa. Ok, vamos continuar no próximo bloco. O programa Pensando em Segurança vai novamente para um breve intervalo e nós voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Pensando em Segurança. Tema de hoje, autismo e seus reflexos na segurança pública. Estou conversando com a neuropsicopedagoga Daniela Hesch, uma grande conhecedora e também uma grande experiência, uma vasta experiência no assunto. Bom, dando continuidade, Daniela, fala um pouco para a gente a respeito da importância também da família preparar o filho especial, autista, para lidar com esse tipo de situação, caso ele venha se deparar também com polícia, com bombeiros ou outros órgãos, né, que ele precise se identificar para que não haja uma situação mais constrangedora. É muito importante que as famílias tenham em mente que utilizar a figura, né, de militares, policial, bombeiro, como uma forma positiva, né, de segurança, que vai trazer resolução de alguns problemas, né, e nunca utilizar de uma maneira negativa para a criança ou para o adolescente. Então, isso faz com que quando ele veja, ele se sinta um pouco mais confiante, né, e seguro de que não vai acontecer nada de ruim. Dependendo da situação, é muito importante ter essa parceria entre a família, a polícia e quem estiver fazendo essa ocorrência, sempre também conhecer um pouco mais das atitudes dessa pessoa que está envolvida nessa ocorrência também. Isso faz toda a diferença, porque a gente está falando de um espectro bem complexo, né? Cheio de situações, de características únicas. Então, assim, é uma maneira diferente de ser, uma maneira diferente de pensar e de agir. Então, que as famílias sempre utilizam a figura, né, como algo positivo. E sempre orientar de uma maneira mais calma, mais tranquila, quais são os próximos passos que o policial pode dar, ou o bombeiro, e sempre tentar manter a calma, né, porque isso pode agitar um pouco mais a pessoa, e saber essa maneira de se comunicar, falar olhando nos olhos, mesmo que eles não olhem para a gente, mas eles entendem o que a gente fala. Então, é muito importante esse contato, né, a gente se abaixar, olhar para eles, conversar com eles, isso faz total diferença na hora de uma ocorrência também. Aquela questão do vínculo que você colocou. Isso mesmo. Que é bem importante, né? Isso. E também essa questão que você levantou da própria família, né? Trazer essa imagem do policial como protetor. Isso que mesmo. está ao lado dele, né? Se ele já for adulto,
ele estiver em alguma situação que ele tenha também esse discernimento ensinado pela família, que ele pode procurar a polícia. Isso mesmo. Numa situação de dificuldade. É o que eu sempre falo para as famílias, né? Orientar os filhos a quando tiver algum problema procurar ajuda. Então, assim, será que o filho da gente pensa quando tem um problema, a minha mãe não pode saber ou eu preciso contar para minha mãe? Sim. Então, isso é algo que é incrivelmente transformador para a vida das pessoas. Essa segurança que eu posso contar com alguém. Então, quanto mais esse vínculo for positivo, melhor os resultados. Sim. E aí em todas as situações aí do nosso cotidiano. Perfeito. Bom, e assim, falando da dignidade da pessoa humana, né? Hoje a nossa Polícia Militar de Santa Catarina, ela tem uma normativa disciplinando como os policiais devem agir em ocorrências envolvendo pessoas com transtorno do espectro autista. E você, como profissional da área, né, da neuropsicopedagogia, fala um pouco para a gente sobre a sua visão, né, a respeito da Polícia Militar, né, uma instituição pública de Estado, ter despertado para isso, para promover mais dignidade, mais acolhimento e mais inclusão para essa população. Isso é muito positivo porque a gente lidar com diversidades, né, o tempo todo. Então, todas as pessoas têm uma maneira diferente de pensar e isso não é diferente no autismo. Inclusive, no Paraná foi feito um treinamento também com a polícia para mudar alguns tipos de abordagem. E tem um projeto também que fala, né, sobre a Onda Azul, lá em Curitiba, que traz esse posicionamento. E o próprio palestrante, ele é autista e é pai de autista também. Então, ele trouxe as maiores dores, né? Sim. Que seria a falta, às vezes, de comunicação, empatia e até conhecimento sobre o autismo. Então, quanto mais as pessoas conhecerem verdadeiramente o que é o autismo, mais elas vão entender e mais as pessoas autistas vão se sentir incluídas. Porque a gente tem leis de inclusão, a gente fala sobre inclusão o tempo todo, mas quando é na prática, nem sempre a gente está preparado para lidar com o diferente. Então, esse olhar da polícia poder trazer essa assertividade, esse posicionamento mais eficaz na hora de fazer uma abordagem ou uma ocorrência, isso é transformador para a nossa sociedade. Já começa daí um grande exemplo para outras pessoas se inspirarem também a fazer o mesmo. A gente começa a ter mais esperança, né? Isso mesmo. Na sociedade, nas instituições. Sim. Porque a inclusão, ela acontece, como você falou. É importante ter a lei escrita. Sim. Mas a inclusão real e verdadeira, ela acontece no dia a dia, através do respeito, da cordialidade, Exatamente. da inclusão. Né? E muitas vezes tudo isso pode existir mesmo não existindo lei. Isso mesmo. Então, isso é importante mesmo, essa questão de trazer para a prática, né? Porque papel na folha tem muitas leis, tem muitos direitos, né? A gente sabe o quanto tem, apesar de que ainda temos muito a caminhar. Porém, a prática é que vai trazer a excelência. Então, se cada dia a gente fizer um pouquinho mais, a nossa sociedade vai ser muito mais inclusiva e todos têm que fazer a sua parte. Bom, perfeito. E estamos aqui nos minutos finais do nosso programa. Eu queria deixar esse espaço aberto, temos aí cerca de 1 minuto e 30, né, para o final do nosso programa. E eu gostaria de deixar esse espaço aberto para você fazer uma fala, né, deixar uma fala final de inclusão, de conhecimento, de informação para as pessoas que estão nos assistindo neste momento, famílias que receberam o diagnóstico, né, de alguém, familiar, um filho, enfim, com o transtorno do espectro autista. Eu acredito, sim, que a verdadeira inclusão é quando a gente convida a pessoa para dançar, digamos assim, e não só convida para festa, né? Essa é a verdadeira inclusão, é colocar as pessoas à frente mesmo. Então, assim, as famílias têm que ter em mente que o autismo, ele é cada vez mais presente na nossa vida, na nossa sociedade, e é algo que tem que ser realmente estimulado. As pessoas precisam ter um pouquinho mais de empatia também na hora de saber, de lidar, sempre pesquisar em fontes confiáveis e sempre confiar no potencial dessa pessoa, porque tem ali uma pessoa que pode desempenhar muitas coisas, só basta acreditar nela e estimular, para poder transformar essa imagem errônea que muitas vezes as pessoas têm do autismo, que é uma pessoa que não tem capacidades. Ela tem, só basta estimular essas habilidades. Perfeito. Daniela, muito obrigado pela sua presença, ter trazido tantas informações valiosas desse tema tão importante para todos nós. Imagina, foi um prazer. Obrigado mais Muito obrigada também pela oportunidade. Obrigado. Bom, hoje eu conversei com a neuropsicopedagoga Daniela Resch.
que falou sobre o transtorno do espectro autista e situações relacionadas à segurança pública. O programa Pensando em Segurança fica mais uma vez por aqui. Nos acompanhe pelas redes sociais, Instagram, Facebook, entrevistas completas disponíveis no YouTube. Até o próximo programa e não se esqueça, apoie quem te protege.